Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários. Essa nossa lição também está dividida em três tópicos principais, que são a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Segundo, o cuidado integral dos missionários. Terceiro, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Nosso texto áureo se encontra em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, ou seja, aos da mesma fé que nós. Então, enquanto temos tempo, por quê? Porque vai chegar um momento que nós não vamos mais ter tempo, seja pela morte, seja por proibição de leis, seja por qualquer que for a razão, vai chegar um tempo que não vamos ter mais tempo. Então temos que fazer, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Principalmente aos domésticos da fé, mas também temos que fazer aqueles que não são da fé. A palavra responsabilidade aqui do nosso tema, responsabilidade da igreja com os missionários, olha só o peso dela segundo o dicionário da língua portuguesa. Obrigação de responder pelas ações próprias ou dos outros. Então, a responsabilidade é a obrigação que a igreja tem de poder manter os nossos missionários, de poder manter as nossas pessoas, também manter responder pelas nossas ações e também responder pelas ações dos nossos missionários. É uma obrigação isso daí. A nossa verdade prática diz que é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. Não é só parcial não. Dentro da lição a gente vai ver sobre isso daqui também. Então o primeiro tópico é a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro subtópico, a responsabilidade da igreja. Então o sistema de apoio ao missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em geral, ou seja, de todas as igrejas. Se determinada igreja enviou missionário, ela tem a responsabilidade, ela tem a obrigação de cuidar de forma integral desse missionário. Então, certos princípios eles devem permanecer bem claros a respeito desse sistema. Primeiro, a igreja deve se conscientizar de que o missionário está inteiramente debaixo da sua responsabilidade. Nós vemos isto em textos como Atos capítulo 11, versículos 19 até o 26, Atos capítulo 13, versículos de 1 a 5, 14, versículos 25 a 28 e também 16, versículos de 1 a 8. Segundo, ele é um obreiro orientado e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja, ou que ele concedeu à igreja. Atos 6 e 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Então o próprio Senhor é aquele que faz a escolha. O terceiro aqui, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. Então, da mesma forma que a igreja tem uma responsabilidade para com o missionário também tem uma responsabilidade para com a igreja. A igreja tem que cuidar do missionário, o missionário tem que prestar conta, prestar relatório para a igreja de como vai o andamento da obra. Atos 21, 19 diz assim: e havendo-o saudado, contou-lhes por miúdo ou minúcias, nos mínimos detalhes, o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Quarto ponto aqui diz assim: o sistema de apoio deve permitir que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Ou seja, se eles tiverem que parar a obra missionária, parar de evangelizar, parar de pregar, de anunciar, para poder fazer outras coisas, para poder complementar sua renda, para poder, independente do que seja, vai atrapalhar a obra. Então, se eles tiverem a preocupação simplesmente da obra missionária, de fazer a obra, de buscar as almas, de buscar os perdidos, de visitar, vai ser muito melhor. Então, o máximo possível que a igreja puder mantê-lo, vai ser muito melhor para a obra, para o crescimento da obra do Senhor, para o reino de um modo geral. O segundo subtópico fala sobre o sistema de apoio e a obra da fé. Então, todo trabalho missionário, não tem nenhum que não. Todo trabalho missionário é uma obra de fé, desde o começo até o seu fim.
tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé. Ou seja, aquele missionário que foi enviado, ele tem que ser uma pessoa de fé. Ele tem que acreditar no poder de Deus. E também aquele que envia ou aquele que fica para poder cuidar daquele que foi enviado, também precisa ser uma pessoa de fé. Não adianta ser inconstante. Esse mês eu contribuo, mês que vem eu não vou contribuir. Não. Todos eles, aquele que vai e aquele que ficou, todos têm que ser pessoas de fé. Atos 2, 42, 43 e 46 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento que os apóstolos deixavam para eles, e na comunhão, no comungar, no partir do pão e nas orações. Olha só, então eles perseveravam na oração, eles perseveravam no partir do pão, eles perseveravam na comunhão, eles perseveravam na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos. Ao 43 diz assim, e em toda, não excluiu ninguém, em toda a alma havia temor. O que é temor? Temor é o respeito para com a pessoa de Deus. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando a gente fala temor aqui, as pessoas acham que é medo. Nós não temos que ter medo de Deus. Nós temos que ter respeito, nós temos que reverenciá-lo, nós temos que honrá-lo, diferente de ter medo. Então, quando há o temor, ao respeito, à reverência, a gente faz da maneira correta, da maneira como tem que ser feita. E não de qualquer, eu vou fazer desse jeito porque Deus só quer o coração, Deus não quer. Não, Deus quer que nós o sirvamos de acordo com a palavra dele. A palavra dele está aqui, nós temos que aprender para poder seguir, servi-lo de acordo com a palavra dele. E o 46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, ou seja, com simplicidade. Eu vou comer isso aí não. Na casa do fulano eu não vou, não tem nada disso não. Singeleza, alegria. Iam de casa em casa, partiam pão de casa em casa, cultuavam de casa em casa, mesmo porque não tinha templo. Então eles faziam isso de casa em casa, e comiam com singeleza, com alegria e com singeleza de coração. Não era com tristeza não era, eu vou ter que ir lá, não, era com alegria. O terceiro subtópico fala assim: o objetivo de missões. Em lições anteriores nós já falamos qual que é o objetivo, não é? Então agora você deve saber. Então é bom lembrar que o objetivo de missões é o quê? É que Cristo seja, não é o meu nome, não é o nome da minha igreja, não, é que Cristo seja conhecido e também seja adorado em todo lugar ou em todos os lugares. O objetivo é que Ele seja conhecido, o objetivo é que nós façamos discípulos para Ele e não para nós. Ele tem que ser conhecido, Ele precisa ser adorado, nada para nós, tudo para Ele. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que é o meu Deus, não é ele, não é Paulo. Apesar de Paulo levar as dádivas, Paulo levar as bênçãos que ele recebia, que ele recolhia e ele entregava para as igrejas, não era ele. Ele está falando assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então ele não estava trazendo nada para ele, ele estava dizendo que era Deus que estava suprindo e não ele, quando na verdade realmente é Deus que faz tudo isso. E também 1 Timóteo 2, versículos 3 ao 5 vai dizer assim, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. É Deus que salva, não sou eu, não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, não é a igreja, não é fulano, não é ciclano, não é pastor. Não. Deus, nosso Salvador, versículo 4, que quer, olha o desejo de Deus. Então olha só qual que é o objetivo aqui, Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual que é o objetivo aqui? O objetivo é a salvação de todos os homens. Esse é o objetivo. Versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que Paulo está dizendo aqui? Existe só um Deus e existe um mediador, uma pessoa que está no meio, porque o Deus está aqui, o homem está aqui. O homem não tem como chegar a Deus, então Deus teve que descer até ele. De que forma? Através de Jesus. Então existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então ele se fez homem para poder chegar até nós, para poder fazer com que Deus se relacionasse conosco, ou seja, com que nós voltássemos a nos relacionarmos com Deus da maneira correta. Mas para isso o que é necessário? É necessário todo o apoio e também planejamento. Tem que ter um planejamento, tem que ter tudo organizadinho, tudo planilhado, tudo certinho para poder acompanhar isso aí. E todo o apoio é necessário, não é só apoio. O apoio é necessário. O apoio é necessário, sim, mas todo o apoio é necessário. Todos os que puderem fazer será muito bem-vindo para a obra do Senhor.
O resumo desse tópico diz que a igreja local tem a responsabilidade de cuidar do missionário e sua família enviados ao campo. A responsabilidade é da igreja. O segundo tópico fala sobre o cuidado integral, integral, completo dos missionários. O primeiro subtópico fala sobre o cuidado integral. O que significa integral segundo a língua portuguesa? O dicionário diz que não sofreu diminuição, que é total e também que é completo. Então, o cuidado completo, o cuidado total, o cuidado sem diminuir nada. Então, o missionário ele precisa ser cuidado integralmente pela igreja, ou seja, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, na área física, na área social, etc, etc, etc. Em todas as áreas ele precisa ser suprido, ele precisa ser mantido, ele precisa ser cuidado. Atos 17, versículo 14 e 15 diz assim: no mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E 15, e os que acompanhavam Paulo, olha só, eles tinham companhia, acompanhavam Paulo, o levaram até Atenas, foram com ele até Atenas, até outra cidade, uma cidade diferente de onde ele estava, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então aqui está falando do cuidado da área pessoal, da área social, da área humana. Então esse cuidado ele inclui também o planejamento de visitas aos missionários no campo. Sim, não é o missionário só vir visitar sua parentela, a sua igreja. Não. Nós também precisamos ir lá no campo missionário fazer uma visita para esse missionário. É difícil, Adecir? Meu irmão, se fosse fácil, estava cheio de gente visitando o campo missionário. É difícil, mas tem que haver esse planejamento também. O segundo subtópico diz assim, uma agenda quanto à volta do missionário. O missionário precisa voltar? Às vezes é necessário que o missionário volte. Às vezes, nem sempre, mas às vezes é necessário. Então as igrejas elas recebiam os apóstolos de maneira alegre e também de maneira honrada. Elas honravam os apóstolos. O que é apóstolo? Apóstolo significa enviado, não é isso? Atos 20, verso 1 diz assim, e depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e abraçando-os, olha a comunhão, olha a alegria, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Aqui está dizendo que ele partiu de um lugar e chegou no outro. Quando ele chegava, olha só, depois que cessou o alvoroço, então sempre tem um alvoroço quando é chegado, quando recebemos um missionário de volta do campo. Existe essa alegria, existe essa comunhão. Então, a igreja local ela deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno para, olha só, algumas razões para o missionário retornar. Gozo de férias, ele pode sair de férias, claro que pode sair de férias, irmão, todo mundo tem o direito de descansar um pouco, então ele pode sair de férias. A igreja também ela deve ajudar a organizar, nas visitas, ou seja, tanto daqui para lá, como de lá para cá, tanto o missionário fazer a visita daqui, como nós também fazemos a visita de lá. O que mais? Consultas ou tratamento médico odontológico, porque muitas vezes no campo missionário não tem pessoas capacitadas, médicos capacitados para isso, é necessário que ele retorne para poder ter esses cuidados com a sua saúde, mesmo porque uma pessoa doente vai fazer o que na obra, irmão? Tem que estar saudável para poder fazer a obra. E também, o que mais? Períodos de lazer. Tem que ter período de lazer? Tem que ter período. Você não tem período de lazer? O missionário também tem todo o direito de ter período de lazer. Também outro, descanso e que mais? Atividades de cunho administrativo. Então tem coisas que são necessárias ser tratadas pessoalmente. Tem coisas que a gente faz videochamada. Hoje a tecnologia está muito boa, né? Videochamada, fala por WhatsApp, fala por telefone, está muito mais barato o custo hoje do que antigamente o era. Então, coisas de cunho administrativo é necessário ser tratado e muitas vezes pessoalmente. E dentre tantas outras coisas, né? Mas abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral dos missionários. O resumo desse segundo tópico diz assim, o cuidado missionário envolve todas as esferas possíveis de uma família enviada para uma nova realidade transcultural. Pensa bem, a família foi enviada, aí foi marido, esposa, e se tiver filhos, vão os filhos também, ou não, se os filhos quiserem ficar, dependendo se tiver idade para isso, mas normalmente vai a família toda. Olha só, é uma nova realidade transcultural, é uma nova cultura, é uma nova alimentação, são pessoas novas, são cuidados novos, é tudo diferente. Eles já vão ter um choque de cultura quando chegarem no determinado local que eles foram fazer essa missão. Porque, irmão, querendo ou não, é diferente, você muda de estado para estado já é diferente. Agora imagine mudar de país. É muito diferente, então já vai ter esse choque de realidade. Na verdade, quando o missionário chega no campo, acho que o primeiro pensamento dele é querer voltar. Esse é o primeiro pensamento dele, mas não, ele foi lá para fazer a obra de Deus. Ele está lá porque foi enviado por Deus, então ele precisa cumprir essa tarefa e nós precisamos ajudar ele a cumprir essa tarefa, ou seja, nós estamos cumprindo essa tarefa juntamente com ele cada vez que nós ajudamos. O terceiro tópico fala sobre maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários.
Primeiro subtópico: comunicar as necessidades. Olha só, ou seja, tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Não é só na obra de Deus, não. Comunicação é importante para tudo. Mas estamos falando da obra de Deus, não é? Então vamos falar da obra de Deus. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Encontramos esse princípio aonde? Na Bíblia Sagrada. Romanos 12:13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Esse versículo aqui ele é muito mal interpretado, que as pessoas entendem que eu estou passando necessidade, eu tenho que comunicar com os meus irmãos, e na verdade é o contrário. Quando meu irmão está passando necessidade, eu preciso comunicar, eu preciso comungar, eu preciso ajudá-lo através disso daí, entendeu? Não é o contrário. Eu estou passando necessidade, olha a fé onde entra aí, ó. Eu estou passando dificuldade, eu tenho o direito de comunicar com meu irmão, tenho todo o direito de comunicar com meu irmão, mas eu também tenho o direito de exercer a minha fé. Se eu conseguir exercer a minha fé, irmão, Deus não vai deixar nada faltar. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra. Deus não vai deixar nada faltar. O básico, Mateus 6,33. Colocar primeiro o reino de Deus, e buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Do que ele está falando? Ele está falando de comida, bebida e vestimenta. Todas estas coisas serão acrescentadas. Nunca vai faltar comida, nunca vai faltar bebida, nunca vai faltar vestimenta. É isso que diz o versículo de Mateus 6,33. Não está falando de casa, de carro, não está falando, não. Está falando dessas três coisas, desses três itens. Então, ó, primeiramente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Pode crer que não vai faltar nada. Então, Romanos 12:13, comunicai com os santos nas suas necessidades. O nosso irmão está necessitado, nós vamos comunicar com ele, nós vamos ajudá-lo nas suas necessidades. E ele continua aqui dizendo assim: seguir a hospitalidade. Temos que saber receber bem as pessoas, e também aqueles que estão lá saber nos receber bem. É preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Então a comunicação aqui, ó, não é eu estou só não é comunicação falada, é comunicação falando de cuidado. Então nós temos que ter o cuidado regular, cumprir com todos os compromissos, ajudar em todas as necessidades que os nossos missionários estão passando lá na obra. Então essa comunicação ela pode ser feita pessoalmente, que é o menos provável, né, lógico, mas também pode ser feita por forma de e-mail, por forma de telefone, mensagem de texto, WhatsApp, etc, etc, etc. Tem hoje, como é que eu faço para contribuir com a obra missionária? Não é tão simples contribuir com a obra missionária, mas procure a sua igreja e faça dentro dos métodos da sua igreja, tá bom? Não vá sair dando dinheiro para tudo quanto é não. Faça de acordo com os métodos da sua igreja, da sua congregação local. Não vá sair fazendo loucura, doideira. Achei um missionário lá na África, achei um missionário em tal lugar. Não faça isso não. Faça de acordo com a tua igreja. Você vai ver, existe uma obra missionária sendo feita pela sua igreja, e você pode contribuir da forma que ela te direcionar para fazer. O segundo subtópico fala sobre doar para suprir necessidades. Então a vida no campo missionário ela pode ser desafiadora, exaustiva e muito difícil. Então no meio desse estresse e dessas lutas que todos passam, principalmente os missionários, muitos missionários frequentemente eles se sentem esquecidos pela igreja que os envia. Então a igreja enviou, e eles, por passar necessidade, dificuldade, eles se sentem esquecidos pela igreja, principalmente quando eles se deparam com a escassez lá no campo missionário. Pensa bem, abriu seu armário e não tem nada, ele vai achar que está esquecido, que foi esquecido pela igreja que o enviou. Então, é importante que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades, e assim a igreja se sinta convocada a cooperar nas doações. Pensa bem, o missionário dizendo qual que é a necessidade dele, falando o que ele está precisando, aí a igreja sim vai se sentir convocada a cooperar nessas doações ou nesse envio de ajuda. Filipenses 4, do 16 ao 18 diz assim: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então onde Paulo estava em Tessalônica, e os irmãos os filipenses mandaram para ele o necessário. Não foi uma vez só não, foram outras vezes também. Uma e outra vez mandaste o necessário a Tessalônica. 17, não que procure dar, não é que eu estou procurando isso, mas procuro o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então, toda oferta,
toda a contribuição que Paulo recebia, ele está dizendo assim, ó, Deus recebeu essa oferta como um cheiro suave e sacrifício agradável e prazeroso para ele, tá bom? Então toda oferta que nós mandamos é Deus quem está recebendo, não é somente o nosso missionário. Nosso missionário vai receber fisicamente, mas na parte espiritual quem vai receber é Deus. Chega nas narinas de Deus como cheiro suave, como sacrifício agradável. Então orar, agora é o terceiro subtópico, orar, jejuar pela causa. Oração e jejum já é algo necessário para todo cristão, normalmente é o cotidiano do cristão. Agora, pela obra missionária, poucos têm feito, então nós precisamos fazer. Se nós não fazemos, nós precisamos fazer. Orar e jejuar pela causa. Então é muito importante que os líderes das igrejas locais convoquem o povo de Deus para orar e jejuar pelos missionários no campo. É importante que isso seja feito. Atos 13, de 1 a 3. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então aqui, e servindo eles ao Senhor, no serviço ao Senhor e no jejum. Então, quando eles estavam servindo ao Senhor através das suas obras, através do seu jejum, olha, o jejum faz parte da obra de Deus também. Então, aí o Espírito Santo falou: separem eles para uma obra que eu tenho chamado. Versículo 3, então, jejuando, continuaram, jejuando e orando, e pondo as mãos sobre eles, os despediram. Então eles foram, através de jejum, através de oração, através da imposição de mãos, eles foram enviados para a obra missionária. Além do coletivo, então além dessa convocação de todas as pessoas fazerem junto, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Nós temos o nosso comprometimento individual com a oração, com o jejum, com a meditação da palavra de Deus. Agora nós temos que nos comprometer a fazer isso em prol dos nossos missionários também, colocar ele nas nossas orações, colocar ele nos nossos jejuns. Tudo que nós formos fazer, temos que lembrar dos nossos missionários. Amém, queridos? Então, façamos uso da tecnologia atual, através de uma mensagem, uma oração, uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. Ele vai entender que não está só. Grava um videozinho, grava uma oração falada, aí só um áudio, envia para o seu missionário, ou para um dos nossos missionários, ou para vários missionários. Ora por ele, em favor dele. Ora ao vivo para ele, faz uma chamada, faz uma oração ao vivo para ele. Ele vai gostar muito disso, ele vai saber que ele não está só. Então, isso é apenas uma amostra do comprometimento, apoio, suporte ao missionário e também à sua família. O resumo desse tópico diz que é preciso comunicar nas necessidades dos missionários, elaborar campanhas de auxílio e oração para os que foram enviados. Nunca esquecer, jamais, não é só uma vez por mês lembrar dele de enviar, não, tem que lembrar dele o mês inteiro, tem que lembrar dele o ano inteiro, não é só uma vez por mês, não. Na conclusão dessa lição diz que nós somos estimulados a conhecer a necessidade dos missionários e comunicar com eles, ou seja, ajudá-los nas suas dificuldades. Você e sua família podem fazer muita, não é pouca não, irmão. Às vezes, mas eu estou contribuindo com tão pouco. Mas esse pouco seu pode fazer muita diferença na vida dos missionários e na vida da família dos missionários também, tá? Então, se o nosso coração estiver em missões, olha só, nossos joelhos estarão dobrados, ou seja, nós estaremos em oração por eles, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão naquilo que é eterno, como diz Mateus 6, do 19 ao 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, ou seja, Deus deseja que o seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários. Irmão, fica tranquilo. Há bênção sem medidas da parte de Deus àqueles que ajuntam tesouro nos céus. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.